A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um devocional, Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Eu sou a missionária Andréa Calisto, te nutrindo através da palavra de Deus. Você que já é inscrito aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para as notificações e dê aquele like, aquele joinha, porque é muito importante para o crescimento aqui do canal. Não é sobre mim, mas é sobre o reino de Deus. E hoje vamos falar de uma mulher que carregou muita amargura dentro de si, e esta mulher é Noemi. Vamos falar de Noemi hoje. Noemi que tem muito a nos ensinar. Então venha comigo para a palavra de Deus. Livro de Rute, capítulo 1 e versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrará do seu povo, dando-lhe pão. No tempos dos juízes, houve uma crise financeira muito grande no meio do povo de Deus. E Noemi, ela agiu precipitada com a sua família. O seu esposo Elimeleque, os seus filhos Malom e Quilom. E por causa dessa crise, por causa da notícia que estava chegando, que essa crise estava chegando em Belém de Judá, Noemi, ela parte com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, para terras estrangeiras. Eles partem para as terras moabitas. Apesar da notícia ter trazido uma instabilidade muito grande sobre a vida dessa família, deixado essa família instável, sem estabilidade nenhuma, Noemi, ela é uma mulher forte, porque ela precisou deixar para trás seus entes queridos, ela precisou deixar para trás tudo que ela havia conquistado, ela precisou deixar para trás sua terra natal. E fazendo isso, Noemi, ela me mostra que ela é uma mulher forte. Afinal, deixar para trás tudo que você conquistou, deixar para trás sua família, deixar para trás uma vida de estabilidade para viver uma vida instável em um outro país, em uma terra longe da sua terra natal, com pessoas desconhecidas, com pessoas que você não conhecia, viver em situações que você não sabia se as situações que iriam te ocorrer seriam situações boas ou situações ruins. Noemi, ela foi uma mulher forte, partindo e deixando tudo para trás. E quando nós vamos olhar para o texto da palavra do Senhor, nós vamos ver Noemi ali agora morando, habitando em terras estrangeiras, vivendo como uma imigrante, imigrando em um outro país, com um outro povo, com um povo totalmente diferente do seu povo. E agora a palavra do Senhor vai dizer que passa-se quase 10 anos e Noemi ainda se encontrava nas terras de Moabe. Terras pagãs, terras de maldições, gerações e gerações naquela terra eram pagãs. E a Bíblia vai dizer que o esposo de Noemi, Elimeleque, ele morre. E após a morte do seu esposo Elimeleque, também morre os seus filhos Malom e Quilion. Malion e Quilion se casaram com mulheres moabitas, uma se casou com Orfa, o outro se casou com Ruth. A Bíblia vai dizer agora que Deus lembra-se do seu povo.
E quando Deus lembra do seu povo, é porque Deus pensa no seu povo. Então Deus, ele pensou no seu povo, ele pensou na condição que o seu povo se encontrava. E ele lembrou do seu povo. E a Bíblia vai dizer que no mês de Nissan, que era o mês de março e abril, o mês da colheita, bem nesse mês, Noemi parte das terras moabitas para Belém de Judá. E a Bíblia vai dizer agora que Noemi, ela carrega uma angústia, uma aflição na sua alma, uma amargura dentro da sua alma, e ela começa a culpar Deus por todos aqueles processos que ela estava passando. Mas Noemi, ela agiu precipitada. Porque se ela partindo da sua terra natal, de Belém, e vai procurar refúgio nas terras moabitas, para evitar a crise, perceba que lá ela também enfrenta uma crise. Então seria mais fácil Noemi passar por todo esse processo, por toda essa crise, em família, no meio do seu povo, onde todo mundo juntos, unidos, iria passar. O que eu quero dizer para você é que não adianta fugir de um problema e caçar a solução para ele em outro lugar. Às vezes você vai enfrentar coisas terríveis, coisas piores. Noemi, ela agiu precipitada. A Bíblia não nos dá nenhum respaldo de que Deus orientou Noemi a deixar a sua terra natal, a deixar Belém de Judá, a terra do pão, e partir para terras estrangeiras. A Bíblia não nos dá nenhum respaldo. Diferente de Abraão, que estava na terra de Ur e Deus o chamou ele, e Deus o direcionou ele para a terra da promessa que Deus estava fazendo para ele. Aqui é diferente. Então não adianta você fugir de um problema, porque um problema está chegando e você precisa fugir dele, agindo precipitadamente e te causando um problema ainda maior. Nas terras de Moabe, Noemi só teve dor e perda. Nas terras de Moabe, Noemi só teve frustrações. Talvez se Noemi tivesse permanecido nas terras de Belém, na sua terra natal, ela tinha tido mais aconchego. Ela tinha passado por todo aquele processo ali no meio do seu povo, no meio da sua família, nas suas terras, acolhida pelo seu povo. Então não adianta você fugir de um problema. A melhor coisa é você encarar ele de frente. Quando a notícia da crise chegar, você procurar refúgio em Deus. Você procurar estabilidade em Deus. Não é se permitir que a crise, só com a notícia que ela está vindo, já te deixar instável, já te causar um desespero na sua alma, fazendo com que você venha agir de forma precipitada. Mas Noemi, ela foi uma mulher forte, em um tempo difícil, em um período difícil. Porque deixar sua casa, deixar para trás sua família, seus entes queridos, deixar para trás tudo que você conquistou, não é para uma pessoa fraca, é para uma pessoa forte. Porque você vai encarar novas coisas em outros lugares, para onde você está indo. E você não sabe o que você vai encarar do outro lado. Então essa mulher, ela é uma mulher forte, apesar de ter sido levada pela circunstância, pela notícia que ela recebeu. Noemi, ela ainda foi uma mulher forte em um período muito difícil. Fora o que ela suportou lá nas terras moabitas, em um povo estrangeiro, em um povo que ela não conhecia. Mas a Bíblia vai dizer agora que ela ouve falar. Ouve falar porque Deus se lembra do seu povo e ela retorna, se despedindo ali da sua nora órfã, se despedindo da sua nora Ruth, mas a Bíblia vai dizer que Ruth se apega a Noemi e decide
aceitar o Deus de Noemi e decide partir com Noemi. Ela se apega à sua sogra e ela parte com a sua sogra para as terras de Belém de Judá. Quando Noemi chega em Belém de Judá, em sua terra natal, era tempo de fartura, era tempo de colheita, era o mês de Nisan, era o tempo em que a chuva tinha descido e tinha regado a terra, a colheita estava numa fartura muito grande e Noemi ela volta para sua terra e para os seios dos seus entes queridos. 3 lições que eu aprendo com Noemi. Primeira lição: ser forte, manter-se posicionada e enfrentar as consequências mediante as situações que você precisa enfrentar. Ser forte, se manter-se forte. Enfrentar as consequências e dizer não, eu errei. E dizer não, eu fui precipitada. Eu tomei uma atitude, uma direção precipitada. Segunda lição que eu aprendo com Noemi: reconhecer que precisa retornar às suas origens. Reconhecer que precisa voltar. Reconhecer que precisa resolver suas questões passadas. Reconhecer que você precisa retornar e mexer nas suas raízes, nas suas origens espirituais. Reconhecer que você precisa retornar. Que você precisa estar na presença de Deus. Que você precisa estar no meio do povo que Deus te escolheu para você estar. Então, eu não sei que condição, como você se encontra. Reconheça que você precisa retornar, que você precisa voltar à sua origem, voltar à sua essência. Terceira lição que eu aprendo com Noemi: reconhecer que precisa de ajuda. Reconhecer que você vai precisar da ajuda de outras pessoas para recomeçar. Recomeços não é fácil. Recomeçar não é uma parte tão simples, porque você vai ter que se adaptar novamente. E você vai ter que reconhecer que você precisa da ajuda de pessoas. Pessoas que vai poder realmente te ajudar. Pessoas que vão poder estar com você. Deixe o orgulho de lado e reconheça que você precisa de uma mão estendida nesse momento de recomeços na sua vida. Seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela na família, mas reconheça que você precisa de uma mão para te sustentar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. E agora eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos, Senhor. Espírito Santo de Deus maravilhoso, eu quero orar agora, Jesus, com esta mulher, Senhor, que está sendo forte, porque o Senhor está curando o interior dela. O Senhor está trabalhando e está fortalecendo o interior, Senhor, desta mulher, Senhor. Espírito de poder, espírito de milagres. Agora, Jesus, visita, Espírito Santo de Deus. Visita a vida espiritual. Visita a vida matrimonial, a vida financeira. Visita a família, Senhor, desta mulher que está orando comigo. Senhor, agora, Pai.
Traz, Senhor, estabilidade sobre a vida desta mulher, Senhor. Espírito Santo de Deus agora, Senhor. Vem, Pai amado, Pai querido, sobre a vida dela, Senhor. Deus traz, Senhor, estabilidade, Senhor, em todas as áreas da vida dela, Senhor. Espírito Santo de Deus maravilhoso, que o Senhor venha convencer, Pai. Deus, aquela que precisa ser convencida, Senhor, que precisa voltar às suas origens, que precisa, Senhor, ter humildade, Senhor, o suficiente para reconhecer que precisa de ajuda, que precisa, Senhor, dessa mão que o Senhor está levantando e está sendo estendida sobre a vida desta mulher, Pai. Espírito de poder, espírito de milagres. Entra, opera, trabalha sobre a vida, Senhor, desta mulher, Senhor, para a glória do teu nome nesse dia chamado hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo devocional. Mulheres fortes em tempos difíceis.